chamo Daniela, tenho 30 anos, sou casada há 5 anos e trabalho como técnica de enfermagem. Bom, esse processo de identidade, eu vou contar um pouco da minha história do começo. Eu sempre trabalhei, estudei, né? E um certo período eu comecei a sentir muitas dores de estômago, muita dor nas costas, estômagos. E um dia sim, um dia não, eu estava no hospital, né? Para tomar remédio, voltava para casa, não melhorava. Depois de todo esse processo de ir para o hospital e voltar, acabei ficando internada em alguns hospitais para fazer exames, fazer tomografia, endoscopia e não descobriam nada. Um certo dia eu fiquei internada num hospital em São Bernardo do Campo e um senhor que passava a visita de 15 em 15 dias, por coincidência, ele era gastro. E ele acabou descobrindo o que eu tinha, né? Ele falou assim, olha, dificilmente eu pego uma pessoa que já fez endoscopia, que já fez os exames e não consta nada. Porque, então, ele falou, o seu problema é na parte mental, né? Parte psiquiatra. Falou que eu deveria marcar com psicólogos, né? Fazer uma rotina de medicamentos. Aí saí do hospital, fui para casa, acabei ficando nesse estresse todo, continuei com muitas dores, acabei piorando, né? Cheguei a conhecer alguns psicólogos, passei com vários psicólogos, mas acabou meio que ficando na mesma. Tentei me suicidar várias vezes, tomei vários remédios, passei até dias dormindo, né? E no começo para mim foi muito difícil, porque até então, até o médico falar que eu estava com problema de depressão, né? Que era algo da mente, até então as pessoas achavam que era frescura, principalmente o meu marido que estava ali do lado. A gente não tinha conhecimento, então às vezes, né? Para ele era uma frescura. Aí eu passei com vários psicólogos, nenhum deles conseguiu colaborar, me ajudar para que eu saísse daquele estado, né? Tanto é que nesse período eu cheguei a passar com um psicólogo, acabei tendo um surto. Aí eu tendo esse surto, meu marido acabou me levando para um hospital psiquiátrico, que a psicóloga falou, não tem jeito de a gente ficar com ela, ela vai acabar, porque eu acabei tentando me atirar da janela, acabei naquela situação toda precária. Aí me levou para o hospital psiquiátrico. Nesse período todo, eu acho que eu já estava tão atormentada, numa situação tão crítica, que eu acabava ouvindo vozes. Mesmo acordada, eu acho que também já estava com um pouco de remédio, me levou para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, ele foi conversar com o médico, eu fui passar pelo psiquiatra. Fui conversar com ele. Meu marido, até foi uma amiga junto, para ajudar, que eu estava querendo pular do carro, estava naquela situação toda. E chegando lá, o médico falou que não tinha como me liberar, porque a intenção era me levar para eu tomar algum remédio, fazer um tratamento. Aí o psiquiatra falou, não tem como liberar ela do jeito que ela está. Se você levar ela embora, a responsabilidade vai ser sua. Porque a probabilidade de ela se matar é o que você está vendo aqui, é 99%. Então, o certo é deixar ela, né? Ele teria que... Aí eu falei até pro médico na hora que eu não ia assinar nada para ficar. E o médico viu no estado que eu estava, falou que a gente precisaria só da assinatura dele, né? Porque ele seria, na realidade, responsável, né? Se eu não estava no meu estado normal, ele seria o responsável. Aí nisso, foi aquele fuzuê todo, e aí o médico chamou os enfermeiros, né? Eles vieram em 3 pessoas. Assim, o que eu passei, eu não desejo para ninguém. Para ninguém. Vieram 3 pessoas, me amarraram. E aí, ali onde eu estava mesmo, já me deram injeção para ver se eu abaixava um pouco, dormia. Fui carregada. Aí lá tiraram toda a minha roupa para ele levar, porque aí a gente tem que usar as roupas do hospital. Fiquei isolada numa sala, lembro até hoje, com 2 pessoas. Aí fiquei amarrada na cama, com apenas um braço solto para pegar o alimento, alguma coisa. E
eles me deixaram um tempo amarrada também, porque eu tentei pular de onde eu estava, eu queria acabar fugindo. E aí aí depois no outro dia, quando eles viram que eu estava um pouco melhor, né, já comecei a passar com o psiquiatra lá dentro, com um psicólogo também. Eles têm toda uma equipe, uma estrutura muito boa lá. E a gente tinha quartos que ficavam com pessoas, tinha bastante atividades que eles colocavam no nosso dia a dia. E eu vi que, assim, eles começaram... Eu estava tomando muito remédio, né? Tinha os horários certos, mas era aquela rotina contínua. E eu ficava zen, totalmente dopada. Meu marido chegou a me ver a última vez, eu lembro mais dele, né? A primeira vez que ele veio eu não conseguia muito bem, mal conseguia andar, né? E foi a vez que ele foi que eu pedi para ele me tirar de lá, que eu aceitaria qualquer tratamento fora dali, porque ali eu falei para ele, eu vou acabar morrendo, porque eu também não conseguia comer. Eu acabei perdendo 13 quilos lá. Eu já tenho uma estrutura, sou já magra, né? Mas eu acabei perdendo 13 quilos. Fiquei com o rosto bem fino, muito. Quando eu saí, ninguém me conhecia. Minha família achou muito estranho, porque eu tava é como se vê a pessoa definhando na sua frente, né? E eu lembro, depois de um tempo, que ele chegou, aí ele foi para conversar comigo. Teve uma outra vez que ele foi para conversar comigo. Conversou com a psicóloga, com o psiquiatra, para me tirar. Quando ele foi essa vez, e eles falaram que não era o tempo, que deveria terminar o tratamento. Tem um período para terminar, para eles acompanharem. E aí, nessa vez que ele foi, que ele foi numa sala conversar comigo, mas os médicos sempre ficam em volta, né, do lado de fora, mas eles ficam prestando atenção. E ele falou assim que não poderia me tirar, porque eu ainda não estava liberada. E aí eu lembro, quando ele falou que não podia me tirar, eu entrei num desespero, que eu falei, não é possível que eu tenha que ficar tudo de novo aqui, né, continuar tudo de novo. E aí, novamente, veio os enfermeiros, de novo, me segurar, me dar injeção para me levar lá para dentro de novo. Passei novamente pelo mesmo... Desculpa. E aí, novamente, me levaram para lá. E aí, eu sei que eu acho que ele acabou vendo que eu estava piorando. Cada vez que eu estava lá, eu estava piorando mais, emagrecendo. E aí tem uma assistente social de onde ele trabalhava, numa multinacional, falou que tinha um coach, um terapeuta, que talvez poderia ajudar a gente. Ela deu esse cartão para ele. Aí o Guto ainda, ele até fala hoje, até hoje ele fala para mim, ele falou assim, que na hora ele ficou com medo, porque ele falou, será que aquela pessoa vai me atender? Porque ele só atendia pessoas de nível muito alto, pessoas executivas, pessoas... E o que ele recebia também, ele falou, como é que eu vou pagar esse tratamento para ela? Né? Aí eles acabaram... Ela deu o cartão para ele e ele ligou, né? Explicou que eu estava internada, tudo. E ele, assim, de início ele falou assim, eu preciso conversar com ela, ver se eu vou poder dar continuidade, né, num tratamento com ela. Né? Ele é um coach comportamental, ele não passa receita, medicação, nada. Né? É tudo comportamental, terapêutico. E aí meu marido, graças a Deus, viu que eu estava para acabar, foi lá e me tirou. Assinou o termo de responsabilidade, né? Mas também saí de lá sem remédio, sem nada, porque se você sai do hospital, eles cortam tudo. Se você não termina o tratamento, e apesar dos pesares, de estar ruim, eu estando dopada, aquela minha dor de estômago, muita coisa melhorou. Porque os remédios que eu estava tomando, né, me deixavam um pouco dopada e melhorou. Aí ele me levou para casa, né? Acabou me levando para casa, marcou uma consulta com o Manuel. E nesse período que eu fui para casa, graças a Deus, a firma deu uns dias para ele ficar comigo, né? Que aí ele que me ajudava, que me dava banho, que tentava me dar comida. Assim, graças a Deus, eu tinha ele para ele cuidar de mim. Foi assim, realmente, um marido, um irmão, um amigo, ficou ali o tempo inteiro do meu lado. E aí fui no consultório do Manuel, ele me levou, conversei com o Manuel e ele marcou sessões, né, individual, que seria o coaching individual. Seria para esse tratamento. Como eu estava em depressão, eu fiquei em depressão profunda. Assim, e fora isso, tentei me matar várias vezes, várias outras vezes.
Acho que realmente Deus não era a minha hora, né? Porque senão eu acho que eu já tinha ido. E comecei a fazer o tratamento, depois consegui passar em outro psiquiatra, aí comecei a tomar medicamentos, aí não deixei de tomar os remédios, que nem a Manuel falou, você vai continuar tomando os remédios e a gente vai fazer agora o coaching individual, né? Para tratar essa sua parte de depressão. E eu lembro que ele falou assim, para o meu marido, que em 10 sessões, no máximo, eu já estaria, bem dizer, curada. Eu vejo pessoas que fazem terapia há anos, 5, 10 anos. E eu, no estado que eu estava, numas sessões que eu fiz com ele, 10 sessões, 15 sessões, eu me tornei outra pessoa. Assim que eu também terminei, no meio do tratamento que eu estava fazendo com ele de coach, tem o processo de identidade, né? Esse é, vamos dizer, como se fosse um curso, mas não é bem um curso porque é um processo. Então você aprende muitas coisas, você acaba saindo do... Na realidade, é como se meu cérebro fosse reprogramado novamente. Ele foi totalmente reprogramado, colocado as coisas no seu devido lugar, porque até então no estado que eu estava, então acho que estava tudo fora. Ou não tinha nada também, né, para o estado que eu dei uma baixada. E comecei a fazer sala certinho e tinha finais de semana que tinham o processo de identidade. Aí o Manuel chamou eu e meu marido e nós começamos a fazer. E assim eu comecei a evoluir, melhorar. Você começa a ver a vida de uma outra maneira. Aquela vontade que você tinha de sumir, de morrer, de desaparecer, parece que vem uma luz e você volta a querer a viver novamente. Você vê as coisas de uma outra maneira. O processo de identidade me ajudou a ver a vida e as pessoas de uma outra maneira. Que até então a gente consegue ver que não está bom, tem problema de família, tem um problema. Problema todo mundo vai ter a vida inteira. Mas aí o que vai fazer a diferença é o jeito que você olha. Eu aprendi a olhar desse jeito, dessa maneira, depois que eu fiz o processo de identidade. Que aí dá uma amplitude muito maior de tudo. E aí comecei a fazer, aí fiz as sessões, acabou meu problema de depressão. E até então, quando eu estava em depressão, eu estava fraca, só chorava, queria se matar. Aí quando passou tudo isso, então eu já fiquei forte e estava pronta para brigar com meu marido, então, né? Já para bater boca, para discutir. E tanto é que quando eu terminei, aí o Manuel veio falar, olha, agora vocês dois precisariam fazer sala para fazer um coach para relacionamento, né? Para colocar as coisas no lugar, porque até então, a mulher que manda mais, não, é o marido que manda, aí a gente fica naquela discussão, né? E entre a família, não, o problema é sua família. Então, como englobava tudo, um monte de coisa, que eu acho que toda família tem, não é possível, né? E a gente resolveu fazer o coach para sala, que foi para relacionamento. E aí a gente continuou fazendo o processo de identidade e fizemos o coach para sala. O que era para sala, tanto ele ia numa sessão, aí tinha dia que eu ia numa outra sessão e às vezes fazia os dois juntos. E assim, para mim o coach individual de sala é maravilhoso. Fez eu assim enxergar. Eu fazia o processo de identidade e complementava. Uma coisa complementou a outra. E aí a gente foi subindo de degrau em degrau, arrumando o casamento, porque até então a gente tinha muitas brigas. Brigas por quê? Por causa de família, tanto da parte dele quanto da minha, né? O problema é você, ou então eu prefiro a minha família. Era assim, N coisas que tinha. De problema familiar, problema em casa mesmo, às vezes você brigar porque não abaixou a tampa do vaso sanitário, ou porque a comida não estava pronta. Sempre tinha algum motivo pequeno, um motivo muito pequeno, que a gente se transformava numa confusão muito grande. Aí vamos divorciar e vamos se separar, aquela coisa toda. E depois que a gente começou a fazer o coaching individual, o processo de identidade, a nossa vida começou a mudar da água para o vinho. Muito rápido, a gente começou a evoluir, parecia que a gente subia de degrau em degrau. Como a gente começou a fazer, o primeiro processo sempre é o neurocoach. Então, começa a ajustar tudo, você começa a enxergar, parece que você vive na escuridão. Você não sabe que não sabe. Quando você vai fazer, começa a clarear. E você começa a ver vários caminhos, né, a seguir. E aí a gente começou a fazer e o nosso casamento começou a melhorar. A parte profissional começou a melhorar. A gente começou a ficar mais perto da família, né? Começou a sair aquele negócio de apontar um dedo para o outro, né? Aí entrou mais compreensão, mais amor. A gente sabe a hora certa de respirar, de ouvir, né? Se um está nervoso naquele momento, você consegue respirar e deixar
a vez do outro. E a gente aprendeu muita coisa, assim, acabou mudando a nossa vida. E hoje em dia a gente vai no processo de identidade, porque por mais que você já fez uma vez, você pode fazer várias vezes, que sempre tem uma novidade, é uma coisa diferente, né? Sempre você não vai deixar de aprender, porque as pessoas são diferentes. Então cada um traz a sua história, você acaba aprendendo com as outras pessoas. E assim, a gente evoluiu muito. Hoje somos muito felizes. Eu nunca fui tão feliz na minha vida como eu sou hoje. Nesse processo de identidade, tem um módulo que se chama Psicologia Positiva. Esse módulo foi o que me fez despertar por completo, de saber o quão forte nós somos, né? A gente tem uma força dentro da gente que nós não usamos. Não usamos porque não sabemos o potencial que a gente tem. O nosso cérebro é capaz de tanta coisa, e no Psicologia Positiva eu descobri que o que você processar no seu cérebro, você vai fazer e acontece. Acontece. Se você achar que eu vou morrer, você vai ficar doente e você vai morrer. Porque o seu cérebro programa e faz. É assim, pra mim, o Psicologia Positiva é assim, fantástico. Fantástico. Todos são muito bons, mas foi o que me despertou. Que eu vi que eu tenho uma força que é uma força que eu tenho e que todo mundo tem dentro de si. Todo mundo tem. Só quem passa pra ter essa energia, essa força, sentir. Se você fizer e assistir, você vai mudar completamente. Não tem como não mudar. Não tem como. Porque uma vez que você aprende, o seu cérebro registra, você não tem como falar, eu esqueci, eu não sei, eu não sabia disso. Automaticamente você vai fazer. Tudo que você aprende, automaticamente você acaba fazendo. Mesmo sem querer. Aprendeu, seu cérebro registrou, você vai fazer. Então você vai viver feliz. Vai dar certo. Se você colocar em prática o que você aprende, o que você ouve, vai dar certo. E vai viver muito feliz. O identidade, para mim, o processo de identidade é vida nova. É sucesso. É felicidade eterna. É você ter uma família bem-sucedida, uma família feliz, amigos, bom emprego, ter paz no seu lar. Para mim, isso é o processo de identidade. Você consegue tudo isso